Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo da série História da Filosofia Cristã, né? E para você que me conhece, eu sou o Pastor Anderson Poço, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Vamos juntos aí, procurando crescer, né? Desenvolver, nos aprofundar nesse tema tão interessante, né? O nosso interesse como cristãos é se aprofundar mais no pensamento, né? Na filosofia dos teólogos, barra filósofos, né, da Idade Antiga, medieval. E para você que não é inscrito no nosso canal, faz parte da família Ponte, convido você a se inscrever, ative o sininho da notificação para você receber as novidades, tá certo? Dê o like, comente, compartilhe se ajuda aí para ajudar a engajar no canal. Dê o like, comente e compartilhe os vídeos aí no nosso, com os seus grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram. Peço a você também que possa estar cooperando, nos ajudando aí, uma maneira de você ajudar o nosso canal, participando aí do nosso Apoia-se, aqui embaixo no link, nós temos, né, nos comentários tem o link do Apoia-se, você pode entrar lá, e a partir de R$5 tornar-se apoiador, 5, 10, 15 dentro das suas posses, tornar-se apoiador do nosso canal. Fazendo isso, vamos colocar você no grupo do WhatsApp da família Point Family. Pessoal lá, eu costumo dizer que é o único grupo do WhatsApp de teologia, assim, de arminianos e calvinistas, e que o pessoal vive na santa paz, porque o intuito lá não é debate teológico, não. O intuito lá é falar sobre livros, tirar dúvidas sobre livros, colocar lá as promoções, as novidades, é bênção pura. Tá certo? Então estamos na terceira aula, né? Sugiro também que você dê uma olhadinha lá na playlist, temos outras séries de vídeos lá, totalmente gratuito para você. E se você deseja nos abençoar com o Pix, de forma aleatória, qualquer valor, aqui embaixo nos comentários tem o nosso Pix também. Tá certo? Na última aula falamos que Justino Mártir ele se desiludiu, né, com a filosofia grega. Portanto, ele se volta para o cristianismo. Então, ao se voltar para o cristianismo, ele vai tratar dessa questão do Logos, né? O Logos na filosofia cristã, ou melhor, pagã. Depois a gente vai abordar a questão da filosofia cristã. Então veja bem, o que o Etienne Justo vai dizer aqui. Embora aparentemente simples, suas grandes linhas, a solução do problema da verdadeira filosofia suscitava graves dificuldades. Justino não procurou evitá-las. Se é verdade que só o cristianismo oferece uma solução cabal ao problema filosófico, que opinião se há de ter a respeito dos filósofos anteriores a Cristo? Teremos o direito de condená-los por haverem ignorado a revelação? Paulo apelará à lei escrita nos corações dos gentios para condená-los em nome dela. Justino envereda por um caminho diferente. Olha só. Ainda que não diretamente oposto. Os mestres gregos o haviam conduzido ao limiar do cristianismo. Por isso, não pode animar-se a condená-los ou a preteri-los pura e simplesmente. No intuito de assegurar-lhes um lugar no seio do cristianismo, Justino elabora a sua doutrina da participação dos gregos no Verbo, ou Cristo, tornando-se assim o fundador do humanismo cristão. Olha, na opinião desses autores aqui, Justino tornou-se fundador do humanismo cristão a partir do momento que ele tenta, vamos usar uma expressão comum hoje em dia, né, no dia de hoje, ele tenta passar pano para os filósofos pagãos. É interessante essa colocação aqui do autor. Paulo vai dizer que os gentios foram condenados, né? Foram condenados por conta de não terem aceito a revelação de Deus, né? E os mestres gregos? Ele vai ter outra opinião. Os mestres gregos, né? Os mestres gregos, eles simplesmente eles tiveram um entendimento do Logos, né? Eles não devem ser condenados, né? Temos que observar que neles havia alguma espécie de luz. Então, eles são bem diretos aqui em dizer, ele estava tentando encontrar nos mestres gregos antes de Cristo, nos filósofos gregos, encontrar algo de relevância, algum ensino de relevância, né? Algo importante. Nós não podemos condená-los, né? Um pensamento assim que muitos hoje
diria um pensamento, seria um pensamento liberal? Pois é, tanto é que os autores aqui classificam ele como fundador do humanismo cristão, porque o liberalismo está fundamentado sobre isso, né? Sobre o existencialismo, sobre o humanismo. A Bíblia é bem clara ali, pau é pau, pedra é pedra, mas esses tipos de pensadores vão dizer, não, não é bem assim. Temos que fazer uma releitura, temos que atualizar, né, a Bíblia, não é isso? Justino sentiu-se como que impelido a tal doutrina. Era-lhe impossível negar que filosofia grega não só se conhecera, mas também se praticara a verdade. Olha só. Ora, toda a verdade está no Logos, que ilumina todo homem que vem a este mundo. Esse texto escriturístico certamente era conhecido de Justino. Logo, toda a verdade deve ser relacionada ao Logos. De outro lado, porém, Justino não pôde deixar de reconhecer que a verdade dos gregos era ainda imperfeita e fragmentária. Note que interessante. A partir do momento que ele personifica a pessoa do Logos, né, tirando a perspectiva da não personificação do Logos, que havia em Heráclito e havia nos outros filósofos gregos, ele personifica, ele vai dizer que o Logos é o próprio Cristo, é o Verbo que encarnou. Ele vai entender que os gregos, os mestres filósofos pagãos, em certa medida se relacionou com esse Logos, a partir do momento que eles falavam dele, a respeito dele, né? Eles não deixaram, segundo Justino, eles não deixaram de conhecer a verdade, tiveram alguma ponta de conhecimento da verdade, ainda que não fosse a verdade perfeita, plena, completa. Talvez ele estivesse até mesmo aí se aproximando, né, daquela teologia chamada teologia natural. Né? Por exemplo, Deus se revela, conforme diz o Salmo 19, Deus se revela na obra da criação. Se revela, mas é uma revelação plena, completa, perfeita? Não. Então ele tenta trazer essa ideia de que os filósofos pagãos, por terem falado do Logos, estavam ali próximo da verdade. Trabalhar em certa medida com a verdade. E aí, qual é a sua opinião? Número 1. Os germes do Logos e o Logos integral. Justino admite sem hesitar que os amigos, ou melhor, antigos filósofos que conheceram e praticaram a verdade, tais como Platão e os estoicos, tiveram parte no Logos. Contudo, eles não o possuíram integralmente. O Logos total, né, aparece em Cristo, ao passo que aqueles filósofos possuíram-no apenas germinalmente ou em parte. Né? Olha só, é um tema interessante, esse é tema para debate, cara. Antes de Jesus, Platão teve que lidar e viver e praticar a verdade, segundo Justino. Olha, antes de Jesus, não havia uma revelação de Jesus, havia só as escrituras hebraicas. Pois é, dentro do mundo aqui grego, aqui, do contexto em que ele viveu, Platão, sim, trabalhou com a verdade, viveu a verdade. Né? Então, interessante, porque você pode, né, ir para Romanos capítulo 2, porque a Bíblia vai dizer ali, Paulo vai ensinar que aqueles que não tiveram contato com o Evangelho de Cristo, esses serão julgados segundo as suas consciências, segundo os seus corações. Interessante. Se ele entendeu, e se de fato, né, entendemos que Platão e os estoicos praticaram a verdade, seguindo suas consciências, ou seja, era a verdade deles, não havia escritura hebraica, eles não tiveram acesso às escrituras hebraicas, e tampouco Jesus tinha encarnado. Então eles tendo que lidar com a verdade do Logos, eles viveram essa verdade. Tema interessante, hein? Os filósofos participam do Logos. Por tudo quanto os filósofos e legisladores descobriram e proclamaram de acertado, todos esses conhecimentos e descobertas, eles os conquistaram trabalhosamente à medida em que tiveram parte no Logos. Ao número destes filósofos pertence Sócrates, Platão e os estoicos, pelos quais Justino tem sincera admiração. Mas nem por isso exclui de sua companhia os poetas, os legisladores e os historiadores. Descobre excelentes normas de moralidade nos poetas e nos estoicos. Por isso que até hoje muitos
pensadores cristãos tentam fazer essa associação de Paulo com a ética, com a filosofia estoica. Porque os estoicos, os gregos, eles possuíam uma ética muito semelhante à do cristianismo, de moralidade muito rígida, né? Abominavam a prostituição, adultério, essas coisas. Então, olha só que pensamento interessante, Justino, né? Ou seja, ele não chega a essa conclusão do nada. Olha só, antes de Jesus, os estoicos ensinaram a moralidade, ensinaram que o adultério é mau, é perverso, não deve ser praticado, por exemplo. Logo, eles viveram a verdade, mesmo não tendo contato com adorado, né, de forma direta ao Deus revelado nas escrituras hebraicas, né? Que é o Deus verdadeiro. Que mais? No que respeita a Platão, é manifesto que Justino desejaria dar mais um passo, pois sente-se na obrigação de explicar por que este pensador é, a bem dizer, um cristão e não platônico. Não obstante isso, e ainda que não haja diferença radical entre a doutrina platônica e cristã, nem Platão nem os demais filósofos podem rivalizar com Cristo. Existem alguns caras que exageram, né? Praticando o anacronismo, dizendo que Platão era cristão. Não, Jesus não havia encarnado ainda. Sim, você pode encontrar paralelos, alguns traços do cristianismo na filosofia platônica e estoica, mas de fato não se compara. Platão não morreu na cruz para nos salvar, né? Não se pode rivalizar. Os filósofos não possuíram o logos total, pois é inegável que discordam uns dos outros, o que só era possível porque cada um deles não possuía senão uma parte do logos e falava de acordo com ela. Então, esse argumento aqui é pano para manga, é problemático. Olha só, eles não possuíram, segundo Justino, os filósofos gregos que viveram antes de Jesus, não possuíram o logos totalmente. Ou seja, eles não haviam recebido a revelação plena do logos. Ok, ponto. Aí ele vai dizer, por isso que eles discordavam uns dos outros. Isso é complicado, porque se você contextualizar isso para os nossos dias de hoje, quais são os grupos cristãos que concordam com tudo? Dentro do protestantismo, meu Deus do céu. Cada igreja tem a sua hermenêutica, a sua liturgia. Cada grupo de cristãos tem seu entendimento escatológico, soteriológico, eclesiológico. Meu Deus do céu. Se diferem em muitas questões. Nenhum grupo protestante concorda com tudo plenamente. Logo, o Logos, o Cristo, não está presente nessas igrejas? E aí? O Logos, nós não recebemos a revelação plena de Jesus Cristo, o Logos de Deus, o Verbo de Deus, porque discordamos em vários pontos. Em algumas igrejas creem no monergismo, outras no sinergismo. Algumas igrejas batizam crianças, outras não. Algumas igrejas entendem que Jesus, que surgirá um anticristo, e Cristo vai reinar 1000 anos literais. Outros grupos dizem que isso é simbólico. Meu Deus do céu, quantas interpretações, quantas hermenêuticas. Isso significa que, pelo fato de discordarmos uns dos outros, que Cristo não está no nosso meio? Para designar este logos parcial, comunicado aos filósofos, Justino serve-se de uma expressão dos estoicos. Trata-se de um germe ou de uma semente do logos. O termo grego é spermatologo. O termo esperma significa semente, né? No grego. Este germe ou semente do logos está presente em todos os homens, como a semente está para o fruto maduro. Assim, o germe do logos, dado aos pagãos, está para o logos integral, manifestado em Cristo. Dado, pois, que os filósofos e escritores antigos dispunham apenas de um logos germinal, é claro que a verdade só lhes era acessível na medida de sua capacidade mental, de onde a possibilidade de doutrinas contraditórias e inevitabilidade de opiniões contrastantes. Então, para Justino Marte, a ideia de que os escritores, os filósofos pagãos, antes de Cristo, discordavam até mesmo a respeito do Logos, é porque eles só possuíam a semente do Logos, o spermatologo, termo grego. O esperma ou a semente de Deus, ou a semente do Logos, melhor dizendo.
por eles não terem recebido o panlogos, ou toda, né, o panlogos, né, o logos total, pleno, digamos assim, eles não teriam tido a revelação plena. Só receberam só uma semente, segundo a explicação de Justino Mártir ao se converter ao cristianismo. Ele que continua sendo filósofo após ter se convertido. O que mais aqui? Os filósofos participavam tanto imediata como imediatamente no Logos, imediatamente pela eliminação do Logos, imediatamente pela revelação. Justino não nos esclarece sobre o que entende por participação imediata. Poder-se-ia tomá-la, talvez, no sentido de um uso acertado da razão natural. Talvez pensasse também numa espécie de iluminação, embora não declare expressamente. No que concerne à participação imediata, ele está persuadido de que os antigos filósofos sofreram a influência do Antigo Testamento. Interessante, né? Mas deixa assim muitas pontas soltas. Teriam os filósofos antigos recebido uma iluminação, uma ponta, uma certa luz. Vai vendo que é o esperma, a semente do Logos. Vamos concatenar os pensamentos. E de maneira que ele não explica, né? Mas aqui você vai ver a explicação do autor aqui, que ele não deixa claro, os filósofos teriam recebido influência do AT. É possível? Diz aqui o autor: esta opinião revela o influxo de certos escritores judeus que tratavam de desprestigiar a filosofia grega, afirmando que ela aurira suas persuasões mais profundas do Antigo Testamento. Eles teriam sido influenciados por escritores do Antigo Testamento, ao mesmo tempo que esses escritores detonavam, tentavam desconstruir ou negar totalmente a filosofia grega. É um pensamento estranho, né? De Justino. Mas fica aqui o registro. Justino perfila este ponto de vista, ao menos em sua primeira apologia. A segunda apologia silencia sobre esta opinião, de onde se conclui que ele a tem abandonado mais tarde. Isso é interessante, porque foi até numa das nossas lives, eu fiz uma colocação aqui, não me recordo bem, sobre um personagem aí, um teólogo. Um irmão falou, acho que sobre Agostinho, sobre um pensamento, agora que não me falha a memória, que estava se tratando. Aí falou: não, pastor, Agostinho falou isso sim, tipo assim, como se estivesse me negando. Eu falei: sabe o que acontece? Discordando de mim, dizendo: não é isso que o senhor falou, não. Agostinho falou isso. Eu falei: sabe o que acontece? Ele falou: porque Agostinho, determinado teólogo no podcast, disse que Agostinho falou isso. Ele não fazia isso, não. Só esqueci o detalhe aqui agora do que se tratava. Eu falei: sabe o que acontece? Poucos teólogos explicam. Ao longo da carreira teológica de certos escritores, eles mudam de pensamento. Diz aqui que na segunda apologia, Justino abandona esse conceito, essa ideia. Assim também, eu falei para ele, assim como você vê em Lutero, o Lutero jovem, da época da Reforma, ele era monergista rígido, fanático. Nos últimos escritos dele, já na terceira idade, com 60 e poucos anos de idade, você vê o Lutero mais velho, um Lutero já mais flexível, não mais monergista, rígido, com semelhança de Calvino. Muda de opinião. Isso é normal. Ao longo do escritor, um teólogo, um pastor, né? Você não pode mudar de opinião ao ponto de se tornar um herege. Mas o mudar de opinião em sentidos assim, secundários, terciários, que não vai implicar, né, com as doutrinas básicas e fundamentais do cristianismo, não vejo problema. Vejo problema quando muda de opinião e abandona a ortodoxia para abraçar heresias, né? Isso é problemático. Então é algo especulativo. Justino abandona essa opinião. Ele achava, no primeiro momento, nas suas primeiras apologias, que os filósofos pagãos haviam recebido influência de pensadores judeus. É possível? Ele não tinha como provar. O que
que ele faz? Na segunda obra dele de apologética, ele simplesmente abandona o pensamento. Tá certo? E a gente, na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre esse tema, filosofia cristã da história e humanismo cristão. Então, resumindo aqui, a ideia de Justino Martins é uma ideia bastante especulativa, nem todo mundo concordava, mas é importante para nossas reflexões, tá certo? Dê um like aí, comente e até a próxima aula. Deus abençoe.